Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol. Então vi nascer da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntará no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A sexta taça de Apocalipse. A terça parte da erva verde sendo queimada, Armagedon, escuridão, sinais nos céus, na terra, terremotos, feridas terça parte da lua, das estrelas, do sol, água do mar se tornando em sangue, o sol escurecendo, homens sendo queimados de tanto calor, selos, trombetas, taças, alguns símbolos misteriosos. Estes são alguns elementos que marcam um dos livros mais desafiadores e mais estudados de todos os tempos, Revelações, ou Apocalipse, como nós conhecemos. Estamos vivendo o final dos tempos? Ou estamos nos aproximando dos finais dos tempos? Os 4 anjos do rio Eufrates estariam sendo soltos, ou quando estariam sendo soltos? Podemos desvendar um pouco destes mistérios aqui no meu canal Pastora Lu, Palavras de Fé e Esperança. Nos vídeos, nas playlists anteriores dos 7 selos ou das 7 trombetas, as 7 festas bíblicas, ou na série agora as 7 taças da ira de Deus. Começa agora o programa Desvendando o Apocalipse, comigo, a pastora Lu. Por favor, deixe seu like, comentário para que eu saiba que você esteve aqui. Compartilhe com mais 3 pessoas, compartilhe com a sua família, dê a eles a chance de também conhecerem a palavra de Deus e saberem e terem uma ideia em que tempo nós estamos. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Tanto nas taças como nas trombetas terminam com uma cena do juízo final. Nas trombetas temos a descrição da colheita do trigo e os ímpios sendo esmagados no lagar da ira de Deus. Leia Apocalipse capítulo 14. Nas taças a descrição do juízo é bem mais detalhada. O anjo derrama a sua taça e sai uma grande voz do templo dizendo: está feito. E a terra treme com o terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. A cidade vai se fender em 3 partes. Deus dá para a Babilônia o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ilhas fogem e cai do céu uma grande saraiva de pedras com peso de 1 talento. Enquanto os santos estão adorando Deus Todo-Poderoso, os ímpios estão tomando do cálice da sua ira. Importante lembrar que a igreja é alvo das perseguições e tribulações promovidas pelo dragão e seus agentes, ou seja, das taças. Elas não são derramadas sobre a igreja. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 9, onde fala: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. As 7 taças são destinadas apenas aos homens que possuem a marca da besta, aos adoradores da sua imagem e àqueles iníquos que não receberam a Jesus como Salvador e não deixaram os seus pecados e as suas obras más. O significado mais aceito para a palavra Armagedon é montanha de Megido, derivado da junção entre o hebraico Har, que quer dizer montanha, e o grego Megido. Dessa forma fica fácil entender que o Armagedon é o símbolo de toda a batalha na qual o povo de Deus está sendo oprimido frente ao grande poder do inimigo. E o próprio Deus de repente revela seu poder e derrota os opressores do seu povo. O apóstolo João viu 3 espíritos imundos sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do profeta. Esses espíritos eram semelhantes às rãs, referindo-se ao seu caráter repugnante, asqueroso e abominável. Isso significa que os poderes desse mundo e a falsa religião
agem sob as ideias e a inspiração do maligno. São planos, projetos, métodos e empreendimentos postos em ação contra a igreja verdadeira do Senhor. A sexta taça descreve o momento final de perseguição do dragão e seus agentes contra a igreja de Cristo, o momento da batalha final, da grande tribulação, dos dias que, se não fossem abreviados, a igreja não suportaria. Você pode conferir lá no livro de Marcos, capítulo 13, verso 20. E este é o momento em que Cristo aparecerá como ladrão da noite, ou seja, de surpresa, para livrar o seu povo e destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Quem é o anticristo? A explicação está no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então seja revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras, e com todo o engano da injustiça, para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso que Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quando o rio Eufrates seca, reis se preparam para a batalha do Armagedon. Com o derramar da sexta taça acontece o secamento dos rios. Acontece o secamento do rio Eufrates, abrindo caminho para que as nações do Oriente venham para a guerra do Armagedon, que acontecerá no Vale do Meguido. As 3 rãs citadas no verso 13 eram animais impuros para a tradição judaica, representam demônios da chamada Trindade satânica, formada pelo dragão, que é Satanás, a besta, e o falso profeta. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O simbolismo é muito usado no livro de Apocalipse, de forma que uma mesma mensagem pode ser aplicada em vários sentidos. A rã na Bíblia está associada aos animais considerados impuros e aos deuses pagãos, tendo sido uma das pragas do Egito. Jesus disse que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. João fala de 3 personagens, o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão é o próprio Satanás, que agirá nos últimos tempos. Ouça o que diz Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E Satanás é o pai da mentira. Veja em João capítulo 8. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, e agirá com toda a forma de maldade para roubar, matar e destruir. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a besta o que é? É o anticristo que perseguirá a igreja. O apóstolo João avisou a igreja que o anticristo não é apenas uma pessoa, mas um sistema pecaminoso. Filhinhos, já é a última hora e ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. E o falso profeta? O falso profeta, representante humano que divulga falsas doutrinas. Jesus alertou que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Confira no livro de Mateus 24, verso 24.
A sexta taça foi derramada sobre o grande rio Eufrates, e esse julgamento não se trata de corromper ou eliminar o uso desta água. Esse juízo parece afetar algo para além das águas, que já foram afetadas nas taças anteriores. Esses exércitos internacionais se preparariam para a guerra como aliados do anticristo na batalha do Armagedon. De alguma forma, isso facilitará a travessia dos exércitos dos reis do Oriente. Olha o que dizem em Daniel, capítulo 11, 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte os espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Em Apocalipse 6, verso 13, fala assim: então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Sabemos que tudo que sai da boca deles é mau, pois o diabo é o pai da mentira. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saindo da boca desses 3 personagens claramente são imundos. Rãs são mencionadas aqui nas referências à segunda praga no Egito e foram consideradas imundas e por isso abominações, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com a intenção de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos de demônios operadores de sinais, uma batalha espiritual, e os servos do diabo vêm com seus sinais para enganar os homens. Foi por causa dos sinais dos magos que Faraó endureceu seu coração nas primeiras pragas do Egito. Paulo falou dos sinais da mentira usados pelo iníquo para enganar os homens, lá no livro de 2 Tessalonicenses 2, verso 9 ao 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Estes espíritos têm um objetivo específico: querem enganar os reis do mundo. Novamente, a figura destaca a influência mundial do dragão e seus aliados, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O propósito desses espíritos enganadores é colocar os reis contra Deus, as nações contra Deus. Lá no Éden, o diabo tem procurado criar inimizade desde o Éden entre Deus e os homens. Ele distorceu e contrariou a palavra de Deus para enganar Eva, e vem fazendo a mesma coisa ao longo dos tempos. Mas a palavra diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Uma pessoa preparada não teme a vinda do Senhor, vigia e aguarda o Senhor, como as virgens prudentes, lá no livro de Mateus 25. A nudez, por outro lado, mostra a impureza de pessoas despreparadas, como a igreja lá em Laodiceia. E quando Adão perdeu a sua inocência e ouviu a voz de Deus no jardim, esse se escondeu porque estava nu e envergonhado. O Senhor está dando um aviso: olha, cuidado, não fique sem suas vestes espirituais. Você precisa de vestes de salvação, vestes de louvor. Você precisa, assim como o povo do Êxodo, estar preparado para o grande dia. Ali eles estavam com sandálias nos pés e eles comeram em pé vestidos, porque era tempo de sair às pressas do Egito. E Deus está falando para aqueles que estiverem vivos neste tempo: eu vou salvar aqueles que confiaram em mim. Bom, por hoje é só. Obrigada a você que esteve até aqui comigo, até o final. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Então tá bom, eu te espero até lá. Fiquem com Deus. Um grande abraço.